Lucas 9, de 10 a 17, diz assim, a palavra do Senhor. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito, e levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo esse povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acompanhando a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobrejaram foram recolhidos 12 cestos. Oremos mais uma vez. Bondoso Deus, obrigado, Pai, porque aqui estamos prontos, Pai, para ouvir a Tua voz. Fales conosco, Deus, ilumine, Pai, nosso entendimento, as nossas mentes, de maneira que possamos sair daqui fortalecidos, edificados na Tua palavra, em Cristo Jesus. Amém. Compaixão, queridos. Compaixão é um sentimento muito próprio nosso, do ser humano. No dicionário, se caracteriza pela piedade e empatia em relação à tristeza alheia. Diz o dicionário de significados: a compaixão desperta a vontade de ajudar o próximo a superar os seus problemas, consolando e dando suporte emocional. Diferente, queridos, do sentimento de empatia, a compaixão, ela se foca no desejo de agora aliviar o sofrimento da outra pessoa. Atos até altruístas são muito comuns quando então se tem compaixão. E o dicionário de significados, ele ainda afirma: a compaixão é descrita como um sentimento essencial para a manutenção da paz da humanidade, servindo de base para diversas doutrinas e crenças religiosas. Ou seja, o que percebemos, queridos, é que a compaixão, diferente de outros sentimentos, implica em não só se ter aquele sentimento, mas também em ação, em ajudar o outro. A compaixão, ela abre uma porta para que um ajude o outro naquilo que esse outro de fato precisa. E é exatamente isso, queridos, que ocorre aqui no nosso texto. Apesar de não aparecer a palavra compaixão no nosso texto, veja o que diz o verso de número 11. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. A palavra-chave, queridos, então, dessa passagem é acolhendo-as. Jesus acolhe aquelas pessoas ali naquela multidão. E o seu acolhimento se dá justamente falando acerca do reino de Deus, socorrendo aqueles necessitados, atendendo a todos aqueles que precisavam. O nosso Senhor, queridos, Ele é Deus compassivo. E essa palavra aqui, para acolhendo-os no grego, tem alguns significados que agora nos ajudam a entender essa ideia central aqui no texto. Tem a ver com receber com hospitalidade, dar ouvidos, abraçar, não rejeitar, sustentar, carregar, tomar sobre si mesmo. É exatamente isso, queridos, que Cristo fez e faz, não só por essa multidão, mas por cada um de nós, de forma amorosa, de forma carinhosa. Jesus nos acolhe assim como também a essa multidão. Observe que o verso 10, ele nos diz assim: ao regressarem,
os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Jesus, queridos, os enviou em uma missão. Eles deveriam, sob a sua autoridade, pregar sobre o reino de Deus e também curar os enfermos. E assim, então, esses homens seguem indo ali, de 2 a 2. Eles vão e quando retornam, então agora relatam ao mestre tudo aquilo que eles fizeram, tudo aquilo que eles viram. E isso nos mostra, queridos, que a missão do Senhor Jesus de anunciar as boas novas deve ser acompanhada também desse cuidado integral da pessoa necessitada, servindo, abençoando também aqueles que são necessitados e desassistidos. E assim, nós chegamos então ao nosso texto agora, dos versos 10 a 17, desse capítulo 9 de Lucas. Jesus, então, ele recebe os apóstolos e vai até Betsaida, uma cidade próxima, com a finalidade, então, agora de ouvi-los, de conversar com eles. Mas a multidão que seguia Jesus, ao saberem ali que o mestre havia se retirado para Betsaida, ela então vai ao seu encontro. Jesus, queridos, poderia ter lhes despedido, Jesus poderia ter dado ali alguma atenção a essa multidão, visto que ele estava com aqueles discípulos ouvindo, se informando sobre a missão que ele lhes havia passado, mas não. Veja o que Jesus faz, acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Agora, veja o que Jesus pede que os discípulos façam em sua missão, lá no verso de número 2, um pouquinho antes do texto que lemos, ainda desse capítulo 9. Também os enviou a pregar o quê? O reino de Deus e a fazerem também o quê? Curar os enfermos. Ou seja, Jesus demonstra aqui agora, na prática, aquilo que ele mesmo antes lhes havia pedido. O mestre não só, queridos, ensina com as suas palavras, mas também com as suas atitudes. Exatamente a ordem, a missão que ele deu, foi justamente a atitude que ele agora tem quando acolhe aquela multidão. Isso para nós, queridos, já nos é uma lição muito importante. Precisamos olhar para Cristo e, olhando para Ele, não só falar do amor, mas sem dúvida praticar, viver desse amor. Ao anunciar o Evangelho do Reino, Jesus demonstrava àquela multidão que havia algo muito maior, muito melhor do que o Império Romano, do que aquela realidade que eles viviam de sofrimentos, de lutas, mas ainda assim, aqueles que precisavam de cura, de acolhimento, Jesus lhes atendia, transbordando o amor com as suas palavras e com as suas ações. Com isso, queridos, em primeiro lugar, verso 10, vai nos mostrar que Jesus, ele buscou descanso também. Veja comigo o verso 10. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito e, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Jesus, queridos, ele precisava de descanso e então convida agora os apóstolos a se retirarem com ele para ali aquela determinada localidade. Mesmo sendo Deus, Jesus tinha necessidades como essa do descanso devido à sua humanidade. Quantos de nós, queridos, têm por vezes desprezado esse importante tempo de descanso? Descanso do nosso trabalho, das nossas tarefas diárias. É muito importante prezarmos também por uma vida equilibrada. Não podemos trabalhar de domingo a domingo sem termos um descanso. E o descanso é algo tão importante, queridos, aos olhos do Senhor, que é um mandamento. Êxodo 20, verso 8 nos diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar, para o separar. Hoje nós separamos o dia de domingo, mas veja a importância disso, queridos, de quebrarmos essa, por vezes, rotina perigosa do trabalho. Quantos são aqueles que se envolvem demais no trabalho e acabam, por vezes, prejudicando a sua saúde,
ou ainda deixando a desejar em suas casas, em seus relacionamentos, na educação dos filhos, em casa. Vida equilibrada. E Jesus era exatamente assim, alguém equilibrado. Betsaida, queridos, ficava localizada ao norte ali do Mar da Galileia. Assim que o povo então descobre que Jesus os deixava cruzando de barco então para outra marcha, eles começaram eles também a correr para aquela costa norte do Mar da Galileia, para também encontrar assim com Cristo. E como o Senhor Jesus reage a essa multidão que interrompe então ali o seu descanso? Parte final do verso 11, acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Em Marcos 6, queridos, temos essa passagem também, e no verso 34, podemos entender o que Jesus sentia com relação a essa multidão que o acompanhava. Diz o texto de Marcos 6, verso 34, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Esse é Jesus, queridos. Ele é alguém que recebe esses que interrompem ali aquele seu tempo de descanso, porque o seu coração estava cheio de compaixão por aquelas pessoas. As necessidades daquele povo enfermo, daquele povo necessitado, daquele povo faminto, significava muito mais do que até mesmo a sua própria conveniência, comodidade. E então ele começa a falar sobre o reino de Deus. Aquele povo vivia sobre a opressão constante, principalmente também de líderes fariseus. Lembre-se que esses fariseus, eles advogavam uma salvação totalmente dependente da própria pessoa, legalistas, colocavam esse jugo sobre os ombros do povo. E Jesus então traz a mensagem de que a salvação não é resultado do esforço humano, de seguir ali estritamente aquelas regras impostas pela religião, mas a salvação, queridos, é produto do reinado da graça de Deus no coração das pessoas. Sem dúvida que essa foi uma mensagem que falou ali aos corações daquelas pessoas, daquela multidão tão sofrida, tão oprimida. William Hendrickson, o comentarista, ele afirma assim: Jesus, com seu discurso, substituiu o constante medo pela coragem, substituiu a tristeza pela alegria, as trevas espirituais pela luz, a antipatia em compaixão, o egoísmo pelo altruísmo, a pompa pela humildade, o farisaico você deve, pelo verdadeiramente cristão eu confio. Uma vez, queridos, que o reinado de Cristo fosse estabelecido ali, nos corações e nas vidas, tudo agora seria diferente. Novas experiências, novo sentido de vida, novos prazeres. Quem pertence a esse reino, queridos, experimenta uma mudança radical. O mundo é transtornado, como Atos 17:6 nos fala. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: esses que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Segundo lugar, queridos, veja comigo agora o verso de número 12. Mas o dia começava a declinar. Então, se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Jesus, queridos, ensinou sobre o reino de Deus. Jesus curou aqueles que precisavam ser curados, e o tempo passou, e o sol começa a se pôr, o dia começa a tornar-se noite, e aquela multidão ainda está ali, junto ao seu mestre. Aquela multidão estava deslumbrada com aqueles ensinos, com a pessoa de Jesus, e ninguém ia embora. E claro, as pessoas precisam comer,
E assim os discípulos chegam para Jesus e lhe pedem que agora despeça aquelas pessoas. Seria o caso da multidão agora buscar comida, até mesmo abrigo para passarem noite, quem sabe ali naquelas vilas, naqueles campos próximos daquela região. E os discípulos então apresentam a razão para que Jesus despeça a multidão. Final do verso 12. Pois estamos aqui em um lugar deserto. Era uma região de fato afastada, queridos. Não se tinha muita coisa próxima para que aquelas pessoas pudessem se alimentar, se abrigar. Levaria tempo para que eles, os próprios discípulos, corressem ali aqueles campos, aquelas vilas, para trazerem comida para aquela multidão toda. Mas sabemos bem que Jesus não era o tipo de pessoa que simplesmente chegaria agora para aquela multidão e falaria: olha, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos. Talvez os discípulos ainda não tivessem assimilado a compaixão de Jesus para com aquela multidão. Em João 6, verso 6, queridos, o mesmo relato narrado por João nos mostra uma pergunta interessante que Jesus faz a Filipe. Diz o texto de João 6,6. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. São momentos, queridos, de crise, de situações tão complexas aos nossos olhos, que por vezes nos esquecemos que estamos com Deus ali, ao nosso lado. O Deus que tudo pode, que tudo tem o controle, de tudo que tem o controle nas suas mãos. E que, uma vez sendo da sua vontade, pode sim fazer maravilhas, milagres para a sua honra e glória. E o relato continua em João 6, agora a partir do verso 8. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Não sabemos se André conhecia esse rapaz, ou se foi o rapaz que voluntariamente ofereceu ali o seu lanche. Fato é, queridos, que Jesus lhes dá uma ordem, verso 3 de Lucas 9, ele porém lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo esse povo. Essa ordem, queridos, vem aos discípulos como se fosse uma ordem absurda. Como nós vamos alimentar essa multidão com apenas 5 pães e 2 peixes? E veja, queridos, como o Senhor Jesus, ele é didático. Como Jesus, de fato, é um mestre sábio. São diversas, queridos, as vezes que nos evangelhos, os discípulos de Cristo dizem coisas como: mande o povo embora, despede essa mulher, ou mesmo quando eles então repreendem as crianças, quando elas querem se aproximar de Jesus. Era como se eles sempre estivessem dizendo: não importunem o mestre e nem a nós mesmos. Jesus, queridos, dando a eles, e era como se eles estivessem falando em Jesus, então, dando a eles esse tipo de ordem, quer lhes mostrar que a solução, queridos, não é simplesmente agora despedir aquela multidão. Jesus deseja que eles de fato busquem, que eles peçam, que eles procurem a solução com a pessoa certa. Eles viram Jesus, queridos, um pouco antes, providenciar vinho em uma festa de casamento, e tantos outros milagres. Não poderia Jesus providenciar ali o pão, o alimento para aquelas pessoas? Quantas vezes, queridos, nós somos assim também? Pensamos em 1001 coisas, mas nos esquecemos de consultar a Cristo em primeiro lugar. Na verdade, por vezes, nós primeiro nós optamos por um determinado caminho, e só no final nós oramos, pedindo para que Deus agora venha e abençoe aquele caminho que eu escolhi. Quando na verdade, queridos,
Momento nenhum, por vezes, nós convidamos a Cristo para fazer parte daquele plano, daquele sonho, daquele projeto. A ordem de Cristo aqui é clara, e esses homens precisavam cumpri-la. E assim, ele responde, versos 13 e 14, não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo esse povo, porque estavam ali cerca de 5.000 homens. A solução dos discípulos de comprarem comida para aquela multidão é totalmente inviável, queridos. De onde poderiam tirar agora tantos recursos, em tão pouco tempo, e ainda correrem ali contra o tempo, para comprarem os alimentos, retornarem e alimentarem todas aquelas pessoas. E veja que os discípulos, na verdade, concentraram a sua atenção somente na multidão, e se esqueceram do próprio Senhor Jesus. E lembre-se, queridos, da pergunta que Jesus fez a Filipe, perguntando ali, como fariam então para comprar o pão para todas aquelas pessoas? Eles tiveram, queridos, tempo suficiente para refletir sobre aquela capacidade de Jesus de suprir toda e qualquer necessidade. E lembre-se também que Jesus, ao acolher a multidão, já estava ali praticando milagres, porque o texto nos diz que curas eram feitas pelo Senhor. A solução dada pelos discípulos nos mostra um coração que ainda não havia entendido totalmente quem era aquela pessoa que os acompanhava. Era o próprio Deus encarnado, queridos, que acolhia com ternura, que acolhia com paixão, com amor, a todos que se aproximavam. Quantos são aqueles, queridos, que se deixam envolver em diversas áreas, até mesmo da igreja, por exemplo, e não se lembram mais a quem de fato estão servindo? Pessoas que são pais, mães, filhos, professores, médicos, advogados, engenheiros, maridos, esposas, e se esquecem que em todas essas áreas, em todas essas funções, em todos esses momentos, o fim principal é glorificar a Deus e desfrutar dele, se deleitar em sua presença. Chegamos aqui, ouvimos uma palavra, mas ao sairmos, queridos, por aquela porta, voltamos o nosso pensamento por vezes para nós mesmos, como se não caminhássemos com Cristo ao nosso lado ao longo da semana. Precisamos, queridos, fugir de soluções como essas dos discípulos e buscar a solução no Senhor. Versos 14 e 15. Fazei-os sentar em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. Jesus deu a ordem aos discípulos e eles, então, agora dão essa ordem ao povo. Todos se assentaram e o relato lá em Marcos 6, verso 39, afirma que eles se sentaram ali sobre uma grama verde. Um lindo cenário, queridos. Foram colocados ali em grupos de 50 pessoas e esse agrupamento era muito prático, facilitaria então ali agora o trabalho dos discípulos na distribuição dos cestos. E então Jesus realiza um milagre. Versos 16 e 17. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram. Jesus, queridos, toma 5 pães, 2 peixes, olha para o céu, agradece aquele alimento, abençoa, e em seguida ele começa a partir os pães e peixes, passando ali as mãos daqueles discípulos, cestos cheios. Imagine, queridos, os discípulos, cestos e mais cestos, cheios de pães e de peixes, um momento belíssimo, presenciado ali por todos, e essas pessoas comem até se fartarem. Essa multidão, queridos, fica plenamente satisfeita ali naquele tempo. E o texto conclui, e com ele também concluímos, com a frase: e dos pedaços que ainda sobejaram,
foram recolhidos 12 cestos, exatamente o número de discípulos. Cada um dos 12 ficou ali com o cesto nas mãos, como prova daquele milagre de Cristo, da abundância desse milagre na vida de todos ali. O que percebemos nessa passagem, queridos, é o poder de Cristo em operar maravilhas, milagres. Jesus, ele tem uma capacidade, na verdade, ilimitada de prover para toda e qualquer necessidade. Quando aqui nós oramos, nos nossos cultos, pela vida daqueles que precisam de uma oração especial, é porque de fato nós cremos que Jesus é capaz sim de fazer milagres, é capaz de curar, de restabelecer relacionamentos quebrados, é capaz de organizar aquilo que está desorganizado, é capaz de colocar ordem naquilo que está desordenado. Além disso, Jesus, queridos, é aquele que tem compaixão, uma terna compaixão. Ele se preocupa comigo e com você, da mesma forma que se preocupou com aquela multidão. Ele as acolhia com amor, ensinando, mas também provendo ali o alimento físico. Assim acontece também conosco hoje, queridos. Acordamos por vezes pela manhã, saímos para mais um dia de trabalho, de estudos, de afazeres, e não nos damos conta de como Deus tem cuidado de nós, de como Ele nos guarda, de perigos, queridos, que por vezes nem sabemos. Outra lição que podemos tirar desse texto é que tanto no verso 2, quanto nesse verso 11, observamos a importância de pregar acerca do reino de Deus. Pregar o reino de Deus significa pregar e proclamar a soberania do Senhor, soberania sobre cada esfera da vida, sobre o coração, sobre a mente, sobre a vida, sobre a família, sobre a cidade, sobre a nação, sobre o mundo. Pregue a Cristo, pregue de seu reino, acolha, assim como Cristo também nos acolhe. Tenha compaixão, da mesma forma com que Cristo teve e tem compaixão de nós. E confie, descanse em Jesus, o próprio pão da vida, que nos sustenta diariamente, seja física, seja espiritualmente. Amém? Vamos orar, queridos? E você vai ter um tempo aí de oração silenciosa. Sabemos bem quantas são as questões que por vezes nos geram, assim como esses discípulos, desconfiança, olhamos em volta e pensamos que tudo depende tão somente de nós mesmos. E em passagens como essas, conseguimos perceber a maravilha que é sermos de Cristo Jesus. Um Deus que acolhe, um Deus que provê, um Deus que sustenta, um Deus que, com ternura, tem compaixão de todos nós. Ore aí, agradeça ao Senhor. Quem sabe você tem aí planos, projetos, sonhos, questões na sua vida no futuro próximo a serem resolvidas. E quem sabe você ainda não colocou isso diante do Senhor. Aproveite esse tempo. O nosso Deus, queridos, é Deus que intervém. É Deus que se faz presente. É o Deus que tudo pode. Querido Deus, obrigado, Pai.
porque como igreja tua, vivemos, Deus, na palma das tuas mãos. Obrigado, Deus, porque como teu povo aqui nesse lugar, reunidos em teu nome, Pai, ouvimos da tua palavra de que o nosso pão diário não está na nossa capacidade intelectual, não está na nossa própria força, não está, Deus, em nós mesmos, mas no Senhor. E que alegria é saber disso, que não depende de nós tão frágeis, tão pecadores, mas ao mesmo tempo, Senhor, dá-nos um coração que de fato confia no Senhor, que descansa no Senhor, que descansa de fato também fazendo, indo à frente, olhando ao próximo, exalando o teu bom perfume, estendendo a mão, porque aqui não há outro a quem nós queremos nos assemelhar a não ser Cristo Jesus, o Verbo encarnado. Obrigado, Deus, e capacita-nos, Senhor. Se há alguém aqui que ainda não colocou, Deus, a sua vida aos teus pés, que ainda não entregou verdadeiramente o seu viver na tua presença, Pai, encontra esse coração, Deus, faça a tua obra, Pai, e que possamos propagar, Deus, o evangelho do teu reino, aonde quer que o Senhor nos leve, com alegria, com fidelidade, com amor, para a honra e glória do teu nome, em Cristo Jesus. Amém.